Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Politico Action, seu podcast de política. E aqui é política na veia, sem ideologia, democraticamente. E hoje a gente está chamando um cara que talvez você ame, talvez você odeie, mas você não pode negar que ele fala o que pensa. Então a gente está aqui hoje com ele que é advogado, deputado estadual. Deputado Leandro de Jesus, seja muito bem-vindo. Agradecer mais uma vez, né? Estar de volta aqui. Agradecer a vocês dois, Daniel, Cleiton, pela oportunidade e estar aqui para falar o que tem que ser dito, né? Dizer, dar, digamos, a resposta que o cidadão, né? Tem que ter sobre o nosso mandato como pessoa pública. E não dá para... Eu sempre digo o seguinte, você tem que ser aquilo que você é, né? E você não pode estar, digamos assim, fingindo um personagem. Ou é ou não é, fala o que você pensa, doa quem doer, inclusive, né? É melhor, inclusive, uma mentira, ou melhor, é melhor uma verdade que seja dolorosa até do que uma mentira, só para poder dar aquela, né, amaciada, né? Então, por isso que a gente tem que falar o que vem na mente, né? Vai falar o que vai falar tudo de maneira ampla, geral e irrestrita, ou tá com medo de alguma censura? Então, tem que ser ampla, geral e restrita, embora a censura realmente exista, né? E Existe. alguns ainda neguem que estamos vivendo uma ditadura. Mas vivemos essa perseguição. E alguns poderiam dizer, né, que geralmente o argumento é, já tô aqui tocando no programa já. Frente. Então veja, alguns vão dizer assim, não, claro, que ditadura é essa, que censura é essa, se você está aí no programa, dando entrevista, né, e inclusive vai ser publicado no YouTube ou em qualquer mídia social, etc. Tá bom, vamos lá. Eu quero ver os entrevistadores, eu vou ampliar, né? Que eu não vou jogar essa responsabilidade para vocês, não. Que eu não quero que vocês sejam presos. Mas pegar qualquer programa desse daí, aqui da Bahia, não precisa nem ser nacional, que venha tecer críticas, por exemplo, ao Alexandre de Moraes, pelas decisões que ele vem tomando. Duvido. Ninguém critica o Xandão. E isso é normal numa democracia. É normal na ditadura. Agora, na democracia, jornalistas terem receio, medo de criticar o Alexandre de Moraes, porque eu sei que nos bastidores, aqui já vou começar revelando aqui, nos bastidores, aqui na Bahia, inclusive, tem muita mídia aí que tem medo de se posicionar sobre o que o STF está fazendo para não sofrer perseguição. Sim, de fato, é aquela história, né? Tem um ditado popular que diz assim: quem tem colar tem medo, se é que você me entende. Então, Pois é. Agora, deputado, rapidinho. 64 foi ditadura? Olha, não podemos chamar de ditadura, porque houve uma intensa participação popular. Alguém pode dizer que o povo não foi às ruas pedindo que houvesse ali uma intervenção sobre aquele momento? Tivemos uma grande marcha, né? Marcha por Deus, pela liberdade, não me marcha recordo. com Deus pela família. Com Deus pela família, enfim, tivemos uma grande marcha com a participação da igreja, com a participação da mídia, ou de parte dela, mas participou, jornalistas. Tivemos, quando eu falo participação, é apoiando. A participação da igreja, eu já falei, né? Participação de diversos setores da sociedade. E 64 teve a participação do parlamento. Então, assim, como é que a gente pode chamar de um golpe? Né? E aí, após 64, né, como consequência, tivemos um regime, né, um regime militar. Porque, do outro lado, nós sabíamos que a tentativa de golpe que estávamos aqui prestes a sofrer no Brasil vinha da esquerda. Os guerrilheiros, aqueles que inclusive eram treinados em Cuba, que aqui assaltavam bancos, que sequestravam autoridades, que assassinavam policiais, né, verdadeiros terroristas, que hoje inclusive estão no poder. Né? Não é à toa que o Brasil está como está, porque muitos desses criminosos da época hoje estão no poder, voltaram ao poder, né? A cena do crime, como o Alckmin se referia ao Lula, né? Voltar à cena do crime. Então, nós não podemos chamar isso de ditadura. E aí eu desafio, inclusive, de maneira realmente clara e transparente. Não é para escolher entrevistado, não. Pega as pessoas mais velhas que viveram nesse período e pergunta se eles viveram algum tipo de ditadura. A maioria
se não todos que vocês entrevistarem, pelo menos os que eu conheço e pergunto, e como é que foi aquela época? Maravilhoso, tínhamos segurança. Você sofreu alguma perseguição? Não. Agora, claro, se você tem no país aqueles que são revolucionários, que pegam em armas, que usam de violência, bombas para assaltar bancos, sequestrar autoridades, assassinar pessoas em nome de uma revolução, que eles inclusive, eles não negam que isso aconteceu, mas eles tentam justificar essas ações criminosas, como se fosse para um objetivo, Como bem uma comum, reação, talvez. ou como uma reação. Esses, claro, devem e serão combatidos sempre. Sei. Agora, deputado, uma coisa que me deixa curioso até, né? Porque, como você falou, nem todas as pessoas têm coragem, né, de falar o que pensa dessa forma. Você não tem receios. Eu entendo que ser humano de coragem, por exemplo, a gente já entrevistou pessoas aqui que o cara desafia crime organizado, o cara é policial, mas desafia crime organizado, fala nome de líder de facção. Eu não tenho essa coragem, né? Por exemplo, e não tenho problema nenhum em reconhecer isso. Mas assim, de onde vem essa sua coragem de falar o que pensa, independentemente das consequências? Olha, a coragem vem primeiro do conceito de liberdade. Né? Se nós não temos liberdade, já estamos mortos. Se nós não temos liberdade, nós não podemos nem ser quem somos. E quando eu falo ser quem somos, não é você achar que pode fazer qualquer coisa, inclusive no sentido de agredir mesmo outras pessoas. Tá? Mas de você ter liberdade de exprimir sua opinião, de ter seu posicionamento ideológico. Teve um ditador no continente africano, não sei o país, ele falava sobre liberdade de expressão, ele dizia assim: olha, você é livre para falar o que você quiser, eu só não garanto se você vai continuar livre depois que você falar. Pronto, aí, digamos, aí é aquele conceito de discurso de ódio. Hoje as pessoas podem ser rotuladas pelo discurso de ódio. E aí, o discurso de ódio, um conceito jurídico ou social indeterminado, que pode vir punir vocês. Daqui, vocês podem ser punidos por discurso de ódio. Pode ou não pode? Sim. O que é discurso de ódio? Boa pergunta. Depende de quem esteja no poder para lhe perseguir. E aí? O que você está falando aqui agora, dependendo de quem esteja no poder, em razão do posicionamento ideológico dela, ela vai dizer: não, é discurso de ódio, manda prender, manda fechar. E eu acho interessante isso, que tem até um documentário, eu acho que é na Globoplay, chamado Vou Te Cancelei, não sei se você já teve a oportunidade de ver, que é um documentário interessante, que eles falam justamente sobre o poder que a rede social tem hoje de conduzir narrativas e de, muitas vezes, ser o juiz social, né? Então, muitas pessoas que foram canceladas por coisas que falaram, por frases infelizes, e a gente vê também que isso se estende muito pro lado da política, né? Bastante. Né? E independente do lado, se é de esquerda ou de direita, a gente vê que quando a classe política aponta o canhão para um lado, a gente está vendo agora o tema da adultização, que ganhou ampla discussão no tema nacional, que é importantíssimo. Muito importante. Mas foi importante, foi necessário que alguém da internet que tem essa ampla opinião desse ali um parecer, e aí depois a classe política passou a se movimentar mais, os poderes, e começaram a dialogar melhor. Como é que o senhor vê esse novo momento em que a gente vive, né? Porque assim, por isso que eu fiz esse paralelo entre 64 e hoje. Porque naquela época não era, né, a gente não vivia uma ditadura, e hoje nós vivemos. O que diferencia de forma literal aqui para a gente poder entender? Olha, essa pergunta é uma pergunta excelente. Em 64, nós tínhamos uma revolução armada, né, que queria, digamos, implementar o seu ideal esquerdista, socialista aqui no Brasil, utilizando armas. Tivemos, de fato, a utilização de armas em vários fatos que ocorreram na história por parte dos revolucionários de esquerda? Tivemos? Teve. Assaltos, sequestros, assassinatos, uso de bombas, fatos ocorridos em aeroportos, inclusive uma situação em que policiais eram atacados. E aí nós temos a reação do poder, de inclusive não apenas prender estes, mas de investigá-los, etc.
Aí eu pergunto, num comparativo, vamos pegar o 8 de janeiro. Quantas armas foram apreendidas com aquelas senhoras e aquelas pessoas que estavam lá? Teve bomba? Essas pessoas soltaram bombas no local? Essas pessoas assassinaram alguém? Foram presas com armas de fogo? Parece que tem alguma coisa aí que não está batendo muito bem. Então nós não podemos comparar as ações, né, dos revolucionários, aqueles que pegavam em armas para, de fato, e eles reconhecem isso, de fato, pôr abaixo um poder, né, porque eles queriam a revolução, com pessoas, senhoras de idade, ou ainda que não fossem de idade, pessoas comuns, que estavam acampadas em frente ao quartel, com bíblias nas mãos, bandeiras, rezando, né, e questionando o resultado das eleições. Mas houve depredação do patrimônio público. E vamos lá, ainda que com a depredação do patrimônio público e cada um seja responsabilizado sobre suas atitudes. Né? Responsabilização individual, inclusive criminal. Depredação de patrimônio público. Ainda assim, vamos comparar isso com bombas, Talvez. armas, assaltos, assassinatos. E aí é que a gente pega o seguinte. A reação, à época dos militares, era sobre estes revolucionários armados que cometiam inúmeros crimes. Esses sim, se você pegar na essência o conceito de terrorismo, esses são terroristas. Treinados em Cuba, inclusive. Né? Agora, quando você pega essas pessoas do 8 de janeiro, você chamá-las de terroristas, como a grande mídia fez, ou que essas pessoas tinham alguma capacidade. Então vamos lá, sem liderança, sem tanques de guerra, sem armas, sem qualquer tipo de coordenação, vocês afirmarem para mim que essas pessoas tinham alguma capacidade de pôr abaixo o Estado democrático de direito, nós, ou a pessoa ela é muito, para não chamar de burro, né, mas para ter a debilidade cognitiva bastante aprofundada, né, para não chamar de jumento, ou então realmente é mau caratismo. Eu entendo de onde vem a sua crítica, mas eu acredito que o judiciário entenda de maneira onde ela acredita que o que está sendo levado em consideração não é o fato dessas pessoas estarem com armas, Certo. e sim o objeto daquela manifestação. Veja, de maneira literal, o objeto era uma insatisfação em relação às urnas. Tem crime aí? Não, até agora não. Vamos lá, então siga o próximo passo pra gente ver. Vamos lá. Eu só estou tentando pensar, fazendo o papel de advogado do diabo aqui, Não, para tentar entendi. pensar como o Tô te ajudando judiciário pode... também, aí cada passo a gente respondendo. Vamos lá. Então, quando o objeto... até então não tem crime. Quando o objeto passa a ser ocupar a sede dos três poderes, depredar o patrimônio público com a intenção de perdeu, não vai tomar posse, então talvez, no entendimento do judiciário, isso possa se configurar uma tentativa de golpe de Estado. Porque no final das contas, o golpe de Estado ele tem uma finalidade, tomar o poder. Certo. Então, vamos lá, por aí. Pronto, ótimo. Então vamos lá. Existe no direito o que a gente chama de caminho do crime, tá? Então, caminho do crime. A gente precisa aprender isso para chegar à conclusão, por exemplo, se um crime ele é atentado, se um crime ele foi consumado. Então, por exemplo, o primeiro caminho do crime é o cogitar. Né? Iter criminis tem a primeira fase, cogitação. Eu não sei o que, é que você está pensando aí agora. Você pode estar pensando em dar um murro agora. Se você pensar isso agora, você está cometendo crime? Não. Se você falar que pensou em me dar um murro. Talvez uma ameaça, não? Não chega a ser ameaça. Não, eu pensei em te dar um murro. É crime, você está cometendo crime? Não. Então, assim, a cogitação, ela não é punível. Tá. Aí, depois de cogitar, você vai para os atos preparatórios. Você vai, digamos que você está pensando em sequestrar alguém, tá? E aí você alugou uma casa para colocar a vítima lá. São atos preparatórios. Aluguei uma casa para colocar uma vítima que eu vou sequestrar. Se descobrirem isso, você não sequestrou ainda. Se descobrirem isso, é crime? Não. Porque o objeto ainda não foi chamado. Então, você está ali em atos preparatórios. E aí é que a gente parte para os atos executórios. E existe no direito aquilo que se chama de crime impossível. E aí é que eu vou pegar aqui um bom exemplo para vocês. Digamos que você tem um desafeto com um cara
e você decida matá-lo. Eu vou matar, desafeto. E aí você cogitou, se preparou como? Comprou uma arma. E aí passou, foi atrás do sujeito, ele estava lá deitado no canto. Só ainda vou pegar ele ali despreparado, tá dormindo. Você vai lá e descarrega, pô, atira nele. Só que no fim das contas, quando foi fazer o exame, a perícia cadavérica, descobriu que na verdade ele tinha infartado antes. Ele estava ali caído, não foi dormindo, não, já estava morto. E aí, você vai responder pelo homicídio? Você responde por porte ilegal de arma, se você não tiver... O objeto Não. era matar. Você vai responder por homicídio? Você não matou? O cara estava morto. É impossível. Mas digamos que ele não tivesse morto. E você o encontrou ali dormindo, ele realmente estava dormindo. Aí você, eu vou matar ele. Aí você pegou uma régua escolar mesmo. Você começou a dar cacetada nele com a régua. Você vai matar ele? Não. Então, o meio, ele é completamente ineficaz para matar. Sim. Então, nós temos um problema no próprio objeto. Primeiro caso, estava morto. Nós temos um problema aqui no meio. Ele é ineficaz. Você não vai conseguir matar o cara dando reguada nele. E o que nós temos ali naquele caso, ainda que se cogite, que aquelas pessoas estavam ali para dar o golpe de Estado. Né? Como se o Estado fosse regido pelos prédios vazios. Sim. Não é isso. Mas vamos lá, ainda que se cogite essa bobagem. Nós estamos ali diante de um crime impossível, porque o meio é completamente ineficaz. Bastava ali uma ordem de Flávio Dino, que estava acompanhando tudo, e apagou as imagens, não entregou as imagens completamente, como nós sabemos. Bastava acionar as forças de segurança local ali, ó. Acabou. Resolvido o problema. Então, é um meio completamente ineficaz. Não tinha como, ainda que aquelas pessoas quisessem, todas juntas, coordenadas, ali conjuntamente, ainda que elas quisessem, elas não tinham meios materiais para concluir um golpe de Estado. Então, eles sabem disso, têm consciência disso, mas é a narrativa. A narrativa, ela foi... Aliás, a narrativa, ela foi bem construída, mas em cima de fatos, sinceramente, ridículos. Ridículos. Mas eles precisavam se salvar sobre o quê? Sobre a propaganda da grande mídia, que vendeu essa ideia de que essas pessoas são terroristas. Eu não me esqueço. Quando esses pilantras, vagabundos, esses disfarçados, esses... não aqui agravando a toda a classe, mas esses veículos canalhas que passaram a chamar essas pessoas de terroristas. Certo? Que terrorismo é esse? E aí é que está a grande explicação. Não havia nenhuma capacidade, se formos para o conceito jurídico dessas pessoas chegarem à fase da execução, né? Ou seja, executou o crime. Não, é impossível. Mas por que você acha então? Pegando um salto, você falou de terrorismo, eu acabei lembrando, e eu sou assim, se eu não perguntar logo, eu vou acabar esquecendo. Quando você falou de terrorismo, de fato, chamar essas pessoas de terroristas eu também não concordo. Agora sim, existe uma tentativa, existe um projeto que tenta equiparar as facções criminosas às células terroristas, não é? No Brasil. Tem. E há uma... Você não vai comparar esse pessoal... Não, pelo amor de Deus. Existe um projeto que quer transformar as facções criminosas em células de grupos terroristas. Certo. E há uma negativa de algumas pessoas de uma linha mais progressista Os que não concordam com isso. Na sua opinião, por que há uma negativa de alguns setores da sociedade em não concordar que o crime organizado pode ser equiparado ao terror? Pronto, porque na realidade nós sabemos que existe um alinhamento ideológico, um alinhamento inclusive de interesses dessa ala, não apenas alguns que têm ali uma espécie até de sociedade, participação ou de investimento. Nós sabemos hoje que as facções investem até em campanhas, né? Ou permitem que determinado grupo ideológico faça campanha em determinadas regiões que já são dominadas. Então existe ali, não é à toa que vimos o governo Lula, Flávio Dino, ou o próprio Lula ter acesso a áreas e regiões que, para entrar no Rio de Janeiro, por exemplo, tem que ter autorização da facção, do dono do lugar. E eles foram lá tranquilamente. Vimos, inclusive, pessoas ligadas a organizações criminosas e facções tendo relação direta com o governo. Lula, inclusive, bancando viagens. Esqueci o nome
da Você que é mulher. deputado, se você quiser entrar no Nordeste de Mas vamos lá. agora, você consegue entrar tranquilamente? Olha, vamos lá. Eu posso até... como deputado, você quer dizer? Ou que nem todo mundo me conhece. Mas vamos lá. Como deputado reconhecido, eu não iria. Não iria. Não vou. Tem que falar a verdade. O povo aqui na Bahia hoje está escravizado, e não é só pelo fato de eu ser deputado. Qualquer cidadão hoje... Eu vou devolver a pergunta para você. Você entra em qualquer lugar de Salvador? Não. Não entra. Vivemos realmente um estado de terror. E as práticas criminosas desses grupos, de fato, são práticas terroristas. Nós estamos vendo... É porque infelizmente, o ser humano tem a capacidade de normalizar até as piores... né? Isso, ou de se adaptar às piores desgraças que estiverem acontecendo à sua volta. Nós estamos vendo aí de maneira recorrente essas organizações criminosas e facções que o governo Lula, inclusive, não quer que se reconheça como um grupo terrorista. Estamos vendo que eles agora não apenas matam, não apenas torturam, o que já é grave, terrível, mas agora eles fazem o corpo das pessoas de picadinho e jogam no meio da rua. Vocês não estão sabendo, não? Pois fiquem sabendo. Me atualize aí. Pois é. Agora, aqui na Bahia, para mandar recado para a família, o cara pode ser até envolvido. Ou não, tá? Vou pegar aqui um exemplo de Eunápolis. Eu tô pegando um exemplo, mas vocês poderiam dizer assim, Leno, mas isso aí foi exceção, é um caso que aconteceu. Isolado. Esqueça. Isso está acontecendo com frequência. Um cara lá em Eunápolis, motorista de Uber, inclusive é um caso que viralizou bastante, ele estava namorando com uma namoradinha, tá, num determinado bairro, ele estava lá. Só que ele é um cara que trabalhava também de segurança. E geralmente essa galera que trabalha com segurança conhece também policiais. Enfim, tem a ligação ali com o policial, tal. E aí o cara estava lá, deixou a namorada, quando estava voltando foi surpreendido ali pelo grupo, da facção, lá em Eunápolis. E os caras sequestrou. Quando olhou no celular, ele lá com contato com policiais. Eita lasqueira. Mataram, torturaram, melhor, não nessa sequência, torturaram, mataram, cortaram a cabeça do cara, jogaram no meio da rua, filmaram e ainda mandaram pra família. Meu Deus. Mandaram pra família através do celular do próprio cara. Tá entendendo? Isso acontece, esse é o caso isolado, esqueça. Se você pegar só, eu tô falando só do Eunápolis, Porto Seguro, aqui em Salvador não faz muito tempo, encontraram a cabeça numa espécie de estaca de uma grade na rua principal ali em São Marcos, próximo à policlínica. Mataram o cara. Pesquisem, pode pesquisar que vocês vão achar. Tá entendendo? Isso está acontecendo aqui de maneira recorrente e as pessoas não estão entendendo. Mas por que as pessoas não entendem a gravidade disso? Porque a grande mídia baiana não está noticiando a gravidade disso da maneira correta. Porque uma coisa é você noticiar um fato desse com sensacionalismo só para ganhar mídia, ganhar like, ganhar audiência. Outra coisa é você tratar esse tipo de assunto com a gravidade que tem que ser combatida e dar os nomes dos responsáveis por chegarmos a essa situação hoje na Bahia. Mas quem seriam os responsáveis nessa situação? Você falou de dar nome aos responsáveis. Pronto, vamos dar nome. Então, vamos esquecer a questão partidária? Exato. Então, de que é a responsabilidade da segurança pública no estado da Bahia? Governo do estado. Quem governa a Bahia há quase 20 anos? Pode falar. O governo do estado. Não, quem governa, qual é o grupo que governa a Bahia há quase 20 anos? PT. É o PT. A gente vai atribuir a culpa disso a quem? Se a responsabilidade é deles. Se nós temos hoje, há 20 anos atrás, nós tínhamos mais policiais, proporcionalmente falando, do que temos hoje. Temos aí um déficit para a gente começar a entrar no mínimo necessário de 20 mil policiais. Então os caras sucatearam isso de propósito. E por isso chegamos, além de sucatear a segurança pública ao longo desses 20 anos, e se você pegar os gráficos da violência, antes do PT, se você está aí achando que Leandro de Jesus está inventando isso, dê um Google, tá? Que é o mínimo que uma pessoa que tem um mínimo de inteligência pode fazer, você pode, pesquisa lá no Google. Antes do PT na Bahia, nós figurávamos ali entre os 3, 4, 5 estados mais seguros do Brasil. Isso há 20 anos atrás? Antes do PT, há 20 anos atrás. Podem pesquisar aí, tá?
E aí, quando entra o primeiro governo ali de Jacques Wagner, começou a onda dessa desgraça que se abriu aqui para a Bahia, onde a violência começou a crescer. E as facções começaram a adentrar aqui ao Estado. E aí o Jerônimo pode dizer assim, como ele fala, que não, porque isso é um problema nacional. E por que outros estados não estão enfrentando o mesmo problema, na mesma proporcionalidade que o nosso? Como Santa Catarina, como Goiás. Por quê? Então essa desculpa não cola. Ou como o próprio Jerônimo já falou, não, isso é culpa de Bolsonaro por conta da liberação de armas. Eu notifiquei a Secretaria de Segurança Pública, tá? Você está falando que a culpa é de Bolsonaro porque liberou armas. Na semana que eles tinham apreendido alguns fuzis. Mostre aí a origem desses fuzis ou de todas as armas que foram apreendidas nos últimos meses ou anos. Me diga quantas são armas de CACs. Eles me responderam? Não respondem. Porque eles sabem que a culpa é deles. E aí, eu não sei se é uma culpa... Pra deixar lúcido pra todo mundo, Certo. o que é arma de CAC aí? Obrigado. Arma de CAC é aquela que eu, inclusive, posso ter. São, Com licença. com licença, atiradores, Caçador. devidamente registrados, caçadores, A maioria colecionadores. são armas ilegais. Com numeração raspada. A grande maioria, se não todas, eu vou falar todas, porque se você achar uma no meio de milhares, é um caso tão isolado, né, que poderia ter resultado ali numa situação de um CAC, por exemplo, que foi roubado ou furtado. Então, qual é a situação? As armas são ilegais, inclusive fruto de tráfico de armas, vem de fora, a maioria, através do tráfico internacional de arma de fogo, e nada é feito. E a Bahia virou um campo livre para a criminalidade, para as facções que dominam regiões. Aqui a gente vê o PT, por exemplo, agora, nesse conflito Brasil e Estados Unidos, falar de a esquerda, né? Soberania, porque temos que defender a nossa soberania. Que soberania que esses caras se preocupam se nós já estamos perdendo território aqui na Bahia para a facção? Que soberania é essa? Porque eu conheço soberania popular. A soberania popular é quando o povo é dono do seu território. Hoje na Bahia, o povo é dono do seu território? Vou perguntar a vocês aqui de novo. Vocês consideram que o povo da Bahia é dono do seu território? Existem territórios que realmente o povo está perdendo essa Está soberania. perdendo. Não existe soberania. Então, assim, esse é o estado de terror que nós chegamos. E aí, quando você vai parar para perceber o tipo de cultura que está envolto aí nessa criminalidade, né? A cultura que eles curtem, o ambiente, né? Inclusive dentro de presídios, quando a gente vai falar de eleição, essa maioria, se não a turma toda, vota em quem? A pergunta aqui, vota em quem? Vota em Lula ou vota em Bolsonaro? Os criminosos, quando comemoraram de dentro dos presídios, tem vídeos disso, isso é provado. Votou em quem? Em Lula. E comemorou quando Lula foi eleito, porque Lula é amigo da criminalidade. Lula é amigo de facções. A esquerda favorece a criminalidade. E por que eu não tenho medo de falar isso? É só você olhar, você que está aí assistindo esse vídeo, preste atenção no que está acontecendo na Bahia, porque enquanto você está sendo enganado, achando que Bolsonaro e a direita são seus inimigos, que a direita e Bolsonaro que quer destruir o pobre, tá bom, olhe a desgraça da vida que você está vivendo agora, com as facções ameaçando você e sua família diariamente, literalmente arrombando com a sua vida, e aí você vai ver de quem é a culpa. A culpa é de Bolsonaro? A culpa é da direita? A realidade não. Nós trabalhamos o tempo todo para poder tentar tirar o povo dessa desgraça que o PT e a esquerda mergulhou a nossa Bahia. Rapaz, você que está chegando até aqui, não esqueça de curtir e ativar o sininho. Esse é o deputado Leandro de Jesus, deputado estadual. Polêmico, né? Bem polêmico. Do jeito Fala que tem o que que ser, mas pensa. fala a verdade. Mas é só- Fala o mas que fala o que acha. É só a verdade. Pra mim, olha, pra mim, desculpa, seria muito fácil chegar aqui, fazer um personagem, né, inventar coisas, falar bonitinho, passar pano pra coisa e ficar aí de boa. Eu não entrei nessa vida parlamentar para fazer uso de mandato e de status de parlamentar, que isso para mim não significa absolutamente nada. Eu já falei, status de parlamentar para mim e zero
é a mesma coisa. Ou você tem um propósito na vida e segue uma verdade, ou você não tem. Claro que existem muitos aí que não são assim, tá preocupado com status, com, enfim, a Manutenção estrutura do poder, né? de parlamentar, manutenção de poder. Isso para mim, sinceramente, nada é a mesma coisa. Eu digo, eu não nasci parlamentar, deputado, e quando eu morrer, não vou levar isso para lugar nenhum. Você falou uma coisa importante quando ele fala sobre muitos que se vendem, né? Literalmente se vendem em troca dessa manutenção de poder. O que é que você acha, Leandro? Você que é da base do ex-presidente Bolsonaro, você que é do Partido Liberal e conservador de direita. Nós temos aí recente agora, no estado da Bahia, um prefeito de Teixeira de Freitas que esses dias, ao que me parece, declarou apoio ao governador Jerônimo Rodrigues e ao grupo Certo. do PT. Só que, ao que me parece, esse também prefeito já foi mais ligado ao presidente Bolsonaro e a Neto. Eu ligado a Neto. Ligado a Neto, mas ligado a um grupo mais de centro-direita. Tá, Como é digamos que você enxerga essa debandada de pessoas e grupos de centro-direita que chegam antes das eleições, ela defende uma bandeira, defende uma posição, mas quando chega próximo das eleições, ela não consegue sustentar ali a sua essência, entre aspas, e acaba mudando de lado para grupos que ela até não concorda, até com sua prática de vida, né? A vida cotidiana que ela leva, a forma que ela se posiciona, mas você acha que isso é para manutenção do poder? Qual o interesse que está por trás disso? Olha, algumas de centro, ou pode ser de centro-direita, como se queira falar, ou ainda que sejam ou se digam de direita. Porque ser é uma coisa, dizer ser é algo completamente diferente, que aí pode ter uma questão temporal que o faça mudar de ideia por conta de interesses particulares. Tá? Então, porque para mim o ser ele é uma questão absoluta. Ou você é, ou você não é. Ou você finge ser por questão de interesse, que talvez seja a questão de algumas figuras destas, que está mudando de lado agora, mas não por uma questão talvez ideológica, mas exatamente pela questão de poder, de acesso, de talvez supostas promessas, né, que beneficiam o seu grupo político, que beneficiam a sua estrutura. Até seu né, município, né? Teve o caso do prefeito de interesses particulares. sim, de Mata de São João, né? Que falou que se o governador fizer a tal ponte lá, a estrada, Estrada, Ele- quilômetros de estrada. ele pula de lado, enfim. Tem também esses casos. Ou pode-se ter esses casos aí, mas a questão, olha, você tem que ter caráter. E quem age desta forma, seja qual for o lado que tenha, é porque não tem caráter. É porque aonde o vento soprar, ele vai. Mas não é para fazer bem ao povo, é só você olhar historicamente. Não é para fazer bem ao povo, é para se manter no poder. É para ter mais estrutura, para usar de cabresto contra o povo do próprio município, como a gente sabe que acontece aí no interior, que a população ela é suprimida, ela é de fato subjugada pelos prefeitos e seus grupos, para manutenção do seu poder. Olha, se não votar em que eu mandar, é assim que acontece ou não é? Vocês sabem que é. É assim que acontece. E aqui na Bahia, então, é voto de cabresto. Então, o prefeitinho, né, tem ali essa estrutura para botar o povo no cabresto, ali emprega meio mundo de gente, que é para botar o cabresto, e aí isso cria um vínculo com essa pessoa de obrigação, como se fosse um escravo, tá? É a escravidão moderna dentro da política, que aí isso se amplia para a família, e aí, olha, se você não votar em quem eu mandar na próxima eleição, ou no próprio grupo, você vai perder, vai ficar desempregado, e aí geralmente são municípios que não têm nenhum outro tipo de desenvolvimento econômico para gerar emprego para a população, isso propositalmente, e aí o povo se torna escravo dessa De emenda. elite, porque a esquerda gosta muito de falar, né, dessa guerra da elite, Das oligarquias. as oligarquias, porque a elite contra os pobres, né? A elite é a classe política. A elite é essa classe política com alguns grupos também de empresários corruptos. Essa elite que lasca com a vida do povo e mantém esse povo nessa situação. Porque se você for em qualquer município, aqui eu desafio, vai em qualquer município, investigue os contratos, por exemplo, de transporte escolar, de merenda escolar e contrato de saúde. A desgraça está lá instalada, com vários contratos
permeados de vícios inúmeros para favorecer a corrupção. Essa é a situação da Bahia. Tem a ver também com o que você falou esses dias aí. Eu estava acompanhando uma entrevista sua num canal Auriverde no dia 21/8, mais ou menos. Auriverde eu tô lá toda quinta-feira. Você falou algo assim, eu até anotei as aspas, para ser bem literal. Porque eu tô falando isso agora porque tem a ver com o que você acabou de falar, com essa ideia de cúpula, elite do poder político e tal. Você falou assim: a alta cúpula do poder econômico está envolvida, inclusive, entre aspas, novamente, os donos do ministro Alexandre de Moraes. Quem seriam esses donos do ministro Alexandre de Moraes que você se refere junto com essa alta cúpula da política? Como seria, basicamente, essa... Olha, aquilo que a gente chama de establishment, ou que muitas vezes se chama de o sistema. O que é o sistema? As pessoas às vezes acham que o sistema é só o político de mandato, ou o próprio ministro que está ali politicamente. Alexandre de Moraes está ali politicamente. Ou não? Como é que ele chegou ali? Ele foi indicado por um presidente, então, Michel Temer. E assim os demais. Todos estão ali politicamente. Só que essas pessoas, elas estão abaixo também de uma outra elite, que é a elite econômica. Que é a elite que utiliza desse sistema brasileiro corrupto, que está aí vigente há séculos, tá? Para poder fazer valer a sua vontade. São aqueles que só pensam no dinheiro. Você pensar apenas no dinheiro, se você estiver trabalhando honestamente, é uma coisa. Embora para mim ainda é desagradável, porque para mim tem outras coisas muito mais importantes do que dinheiro. Mas se for honestamente, ok. Agora isso às custas da desgraça do povo brasileiro, aí para mim é completamente diferente. Então existe uma elite financeira, né? Alguns, inclusive uma parte dela que a gente chama da Faria Lima, né? Lá em São Paulo, os banqueiros, que está por trás de tudo isso. Qual foi o governo que os bancos mais lucraram? Vamos ver, a esquerda costuma falar que os banqueiros falam contra os banqueiros, contra essas elites, né, contra os bilionários. Qual foi o partido que os banqueiros mais lucraram? Ou melhor, qual foi o governo que os banqueiros mais lucraram? Vocês sabem? Sim, não. Pronto, o governo Lula. Os governos de esquerda é onde os banqueiros mais lucram. Não é à toa que estamos vendo aí, inclusive, olha a taxa Selic onde está. Gente, taxa Selic, tá? Só para deixar aqui claro mais uma vez, isso aí vai refletir na geração de empregos, em novos investimentos. Quando você, aí, pobre, diferente do Lula, que é bilionário, você quer financiar um carro, você vai pagar mais juros. A taxa Selic está lá no alto, estourou. Quem é que ganha com isso, senão os banqueiros? Senão os bancos com juros altíssimos. No governo de quem? No governo de Lula, de novo. Então a gente vê, quando a gente fala de taxação, aqui na Bahia, é uma sem-vergonhice, é uma vagabundagem, por isso que eu não tenho medo de falar. Entendeu? Quantas vezes aqui o PT aumentou o ICMS? ICMS é um imposto sobre o consumo. E quem é que tem mais dificuldade de consumir aqui? É rico, é? É o pobre. É o pobre. E aí é o PT sempre jogando contra o pobre. Mas aí a propaganda, meu amigo, a grande mídia na Bahia, esqueça, não vai contar essa verdade para você, porque quando você chegar no supermercado, os alimentos vão estar mais caros, porque Jerônimo mandou subir o ICMS, aumentar o ICMS. Então toda a cadeia produtiva, ela encarece por conta de mais ICMS, quem vai pagar a conta lá é o pobre quando for nas gôndolas, né, do supermercado. Mas aí, agora respondendo diretamente, que eu acabo existe essa é a elite financeira, é a elite que rouba o povo brasileiro todos os dias, né? Inclusive essa alta cúpula dessa elite, que são os banqueiros, né? E uma turma aí, né, do sistema financeiro, que são também os donos, né, do Alexandre de Moraes. Me tira uma dúvida, deputado, hein? Como a gente está aqui falando de governo do Estado, o governo do Estado pegou alguns empréstimos, né, que passaram dos 18 bi. Alguns, muitos. E aí eu estava olhando que o senhor deu entrada, se eu não me engano, fez uma pressão ao governo do Estado para que houvesse transparência de para onde seria destinado. Uhum. Acho que foi o deputado Alan Sanches, que esteve aqui também, falou que muitas vezes o pedido quando o ofício vai para a Câmara para votação, às vezes não tem nem tanta explicação, mas passa e tal. Como é que o senhor vê essa pressão do governo e qual foi a resposta do governo a essa pressão que o senhor fez como oposição? Olha, o governo, assim, esse é o interesse do povo, né?
de saber para onde vai o dinheiro. Porque assim, esses empréstimos, quem vai pagar é o povo, sou eu, você, cada um de nós está aqui nessa sala, a conta vai chegar. E eles estão endividando o Estado. Se tivessem endividando o Estado para aplicar para o bem da nossa população, ainda que eles estivessem errando no investimento, mas a gente poderia dizer, não, tá investindo ali, é um péssimo investimento, mas a gente está vendo que está fazendo alguma coisa, ainda que é errado. Que já não seria bom. Mas o pior é o seguinte, o projeto chega lá de fato, sem nenhuma construção sobre o porquê, nem para onde vai, nem como será consumido ou investido, enfim, finalidade, nada. Simplesmente chega lá e eles tratoram, aprovam, porque eles têm maioria na casa, e não adianta a gente falar nada, porque nós temos minoria, e infelizmente eles não sofrem a pressão da mídia, que deveria ser o papel, a mídia jornalística, de contar esses absurdos. E aí o que acontece? Eles não estão preocupados. Eu vou entrar com ação, eu tenho provocado as outras instituições que deveriam ter o papel, que não fazem corretamente, seja o judiciário, seja o Ministério Público, seja os órgãos de controle, de fiscalização, não fazem o que tem que ser feito. E aí eu tenho provocado o judiciário para ver se o judiciário pelo menos impõe, nem que seja uma explicação, tá? Esse dinheiro vai para onde? Vai ser aplicado como e quando? Quando nós vamos ver na prática? Mas aí, meus amigos, são 18 bilhões de reais ao longo desses anos. Aonde está esse dinheiro? Alguém viu esse dinheiro aplicado em algum lugar? Melhorou o que na sua vida aí, cidadão? Aonde você está vendo esse dinheiro? A gente só vê a única conclusão que nós tiramos ao analisar a vida real dos fatos é que tudo só piora. E o dinheiro não há explicação. E eles não explicam. Para mim, Leandro de Jesus, deputado, eles não vão explicar nunca. Eles não têm interesse. Teve um influenciador digital esses dias que ele falou, ele gravou um story que ele, inclusive, ele acusa do articulador político do governo Jerônimo, e ele fez uma associação. Eu não sei se ele tem como provar o que ele está falando, certo? Mas ele partiu de um princípio que eu não sei se ele tirou da cabeça dele, ou se ele tem como comprovar isso, de que essa quantidade de empréstimos que o governo vem tomando é diretamente proporcional à quantidade de prefeitos que estão mudando para o grupo do governo do estado. Ele acredita, segundo a linha de pensamento dele, que ele toma empréstimo e aí é um dinheiro que vai aliciar prefeitos com terrenos na lua. Pode ser. Eu não sei se ele consegue provar isso. Pode ser. Ele falou. Pode ser isso, pode ser inúmeras coisas. Mas o caso, a gravidade de tudo isso é que falta transparência, está oculto. Agora, você tem esperanças, Leandro, para 2026? Por que eu estou te falando isso? Porque saiu recentemente na pesquisa Quest, né, que Neto tinha uma leve vantagem sobre o governador Jerônimo. Eu, sinceramente, não é que eu não acredito em pesquisa, pelo amor de Deus, eu acredito nas pesquisas, mas eu procuro não me firmar somente nisso. Sim. Tendo em vista que em 2022, nas últimas eleições, Neto também tinha uma larga vantagem, se comparado à vantagem do governador, isso não se converteu na vitória. Certo. Do então ex-prefeito ACM Neto. Como é que você enxerga o cenário para o governo do estado em 2026? Você dá credibilidade a essas pesquisas? Você acha que isso vai mudar? Ou você acha, olha, para mim, o Neto não ganha essas eleições? Como é que você enxerga esse cenário para 2026? Olha, eu acho que o cenário de 2026 ele ainda é melhor do que 2022. Por quê? Para uma mudança. Porque nós tivemos um agravamento ainda maior, não que já não tivesse ruim, a questão da insegurança pública, né? Esses desastres que vem acontecendo, mas a violência, quando você não a controla e faz retornar, né? Ela sempre vai avançar, ela não fica estagnada. E o PT, nesse governo Jerônimo, escalou mais ainda, a violência conseguiu ainda dar uma escalada. Isso vem afetando de maneira direta agora a vida do cidadão. Está mais acentuado, né? Então, e ele não está conseguindo controlar isso. A propaganda não segura mais a realidade. A falsa propaganda não segura mais a realidade. Então há uma insatisfação muito grande com relação à segurança pública. E as outras áreas essenciais, o povo também está muito satisfeito. A questão da saúde, fila da regulação, embora já é algo antigo, mas se soma. Então, quando você pega tudo isso e faz um pacote, que realmente é um pacote de maldade que o povo vive há muitos anos, essa insatisfação ela pode se reverter nas urnas. E um outro ponto que eu considero essencial,
a decepção com o Lula. Então, assim, as pessoas fizeram uma expectativa com o retorno do Lula, foram enganadas, né? Com a promessa da picanha, com a manteiguinha, uma cervejinha, que o Brasil ia voltar a sorrir. Não, o baiano só faz chorar. O baiano só faz chorar, porque nós estamos vendo aí o preço do café, que duplicou, os ovos, cesta básica de modo geral, o alimento, né? Ainda que o povo se preocupe apenas em comer, que não deveria ser apenas essa realidade, mas até para comer está difícil. Então, a decepção com o próprio governo Lula, você soma tudo isso, vai refletir em 2026. Então, eu considero que o Neto, ele tem uma grande chance, sim, real, de sair vitorioso em 2026. Mas, entretanto, o inimigo não está vencido. Tá? Eu considero que vai ser uma oportunidade melhor do que 22, vai. Mas ele precisa realmente, né, fazer uma boa campanha, rodar essa cidade, segurar realmente na mão do povo, ter uma aproximação ainda maior, né, com a população, com o povo comum. Enfim, eu acho que isso é muito importante. Trazer as propostas no sentido mais real, entendível para a população daquilo que ele vai fazer para a Bahia. E, enfim, não cair nas esparrelas, né, que o decorrer de uma campanha pode trazer, que a gente sabe que muita coisa acontece durante a campanha. Se resguardando disso daí, eu acho que as chances são grandes e o próprio PT sabe disso. Bom, a gente está aqui com o Leandro de Jesus. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, deixa o comentário também, se você quiser deixar algum comentário, fazer algum comentário positivo ou negativo, a casa é sua, fica à vontade. E vamos voltar para Brasília, né, deputado? Vamos voltar para o assunto de Brasília. O senhor tocou aí no assunto de Lula, o deputado que é pré-candidato a deputado federal, não é isso? Correto. Posso afirmar isso? Pronto, Leandro de Jesus, pré-candidato a deputado federal, e Brasília está pegando fogo. A gente teve aí, nos últimos dias, uma série de assuntos que, né, enfim, fizeram Brasília borbulhar, e eu quero saber um pouco da sua opinião sobre o tema. Primeiro que a gente teve o embargo ali de Silas Malafaia, a Polícia Federal que pegou o celular dele, divulgou algumas conversas dele com Flávio Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro. A gente teve também a questão da manifestação da oposição dentro da Câmara, né, que tomou ali a parte da plenária. A gente tem também as sanções de Trump, né, que estão vigentes no Brasil. O senhor falou aí do café, o café que também sofre taxação por conta, né, tem esse aumento por conta dessa taxação de Trump, do tarifaço. Fala aí um pouco pra gente, vamos começar do começo, né, eu comecei falando de Silas Malafaia. Como é que o senhor vê essa sanção, que Silas hoje é um dos principais líderes religiosos que estão ligados à política? Como é que o senhor vê toda essa ação e tudo isso, toda essa apreensão do celular de Silas? É mais uma face muito clara. Você não acha que ele se expõe demais não para um líder religioso? É crime se expor? Não tô falando se é crime. Tô trazendo aqui um pensamento. Mas, veja, é isso. Você agora revelou a situação do cidadão brasileiro. Do cidadão comum, do religioso. Você não acha que ele se expõe demais, não? É o direito dele, né? É o direito seu, é o direito de todos nós, de cada um aqui. Se exponha, o problema é seu. Então você vai sofrer uma consequência porque está se expondo. Então vou aqui fazer uma comparação. Se você sai ali na orla da Pituba de noite, você está se expondo? Com certeza. Tá, né? Se você levar um tiro, a culpa é sua ou a culpa é do bandido? Bandido. Pronto. Então nós temos que resolver as coisas, os problemas, de fato, de onde está vindo o erro. Então, se ele está se expondo, sim, a questão da exposição ou menos exposição é uma decisão individual. Só que ele está sofrendo uma perseguição. A penitência que é Exatamente. A tirania, ela vem em cima do Silas. Não é porque ele está se expondo, porque se expor, volto a dizer, é uma liberdade de cada um. É porque resolveram criminalizar a opinião do Silas Malafaia. E ter opinião não é crime. Se expor, criticar, querer mudanças, inclusive, de um regime, não deveria ser crime. Você tem coragem hoje? Vou lhe fazer uma pergunta aqui agora para vocês. Porque eu gosto de conversa assim de podcast por conta disso.
Você tem coragem hoje de opinar que, rapaz, olha, eu acho que não deveria existir STF, não. Você tem coragem de opinar isso hoje? Apesar de eu não ter uma opinião contrária ao STF, talvez eu não me manifestaria contra. Ó, que eu acho que não deveria ter o STF. Se fosse sua opinião, você teria Se coragem? fosse minha opinião, sim. Mas essa não é, porque eu acho que deve existir um poder regulador, de fato, que coloque o equilíbrio nessa balança entre os três poderes. E aí eu falo do mundo ideal. Não, perfeito. Agora, Mas você entendia a sua, Você entendeu? entendi a sua É isso que você lógica. tá falando. então, ter a opinião de que o STF não deveria existir, Também não deveria ser um isso problema. não é crime. Concordo. Ter a opinião de que o Alexandre de Moraes não deveria mais ser ministro do STF, ter a opinião, inclusive, e dizer, olha, eu acho que Alexandre de Moraes cometeu inúmeros crimes. É crime você pensar isso? Não. Você ter essa opinião? Não. Inclusive teve um embate, né? Flávio Dino achou um absurdo que chamaram ele de ladrão, teve um dia desse. Sim, sim. Aí, assim, se eu não me engano, Cássio Nunes. Mas hoje em dia, porque um cidadão comum igual a você, ou igual a qualquer outro aí, eu não tô falando de deputado não, viu? Que geralmente eles gostam de perseguir mais quem tem uma notoriedade, seja um político ou um Silas Malafaia religioso. Que tem poder de influência. Quem tem poder de influência. Mas um cidadão comum pegou um ovo, pasmem vocês, isso é real. Pegou um ovo, ele pegou um pano preto, como se fosse uma toga, pegou um ovo, fez uma carinha, e aí quebrou esse ovo e jogou na frigideira. E aí, fazendo uma alusão a Alexandre de Moraes, gente, o cara tá sendo investigado por isso. Que porra é essa? Você tá me entendendo? Parece que velho? não tem problema. Não tem problema maior, né, velho? Você tá me entendendo? Você tá me entendendo isso, velho? Rapaz, meu irmão. Agora imagina se com isso um cidadão comum tá sendo investigado. Imagina se você disser, não, eu acho que Alexandre de Moraes deveria deixar o STF e responder pelos crimes que ele cometeu, porque eu acho que ele cometeu crimes, ele violou tal e tal lei e deveria ser preso. Você é que vai ser preso. Se a sua opinião viralizar, então, meu amigo, esqueça. Você vai ser investigado. Você pode ir para cadeia por sua opinião de um sujeito que está lá se comportando com um tirano e que não tem um voto. Quem votou em Alexandre de Moraes para poder ele decidir os rumos do país como ele vem decidindo? Agora, como você acha, na sua opinião, Ó, que deveria... não é comigo não, a opinião é sua. É de fato. É. Como você acha que deveria ser, então? Sem STF, ou concurso para ministro do Supremo, ou uma indicação mais criteriosa? Como você acha, na sua opinião, que deveria ser? Olha, digamos, o nosso Tribunal Constitucional, vamos falar assim, ele não necessariamente precisaria ter o STF. Por exemplo, o nosso Tribunal Constitucional, até seguindo, digamos assim, uma normalidade de 3 instâncias, poderia ser no STJ. O próprio STJ, porque assim, a gente tem o juiz de primeira instância. Mas esse STJ deveria ser indicado? Não, eu estou falando assim, como seria normal você ter uma opinião de que não precisa ter o STF? Certo, entendi. Por uma questão até estrutural e de economia. Tá? Então a gente tem o juiz de primeira instância, a gente tem os tribunais dos estados e o STJ, onde ali a gente poderia ter uma turma ou uma cúpula que representaria o Tribunal Constitucional. Ponto. Beleza. Então, assim, não precisa de STF. Como é que vem essa questão dos ministros? Eu sou 100% contra indicação política, porque ele vai ficar vinculado àquele político. Sim. Seja lá qual for a ideologia, vale destacar. Tá. Qualquer que seja. E outra, não deveria ser um cargo para a vida toda, até os 75 anos. O cara tem lá um poder imenso nas mãos, e como está a configuração hoje, eles colocaram um poder ainda muito maior, que não está na Constituição, onde eles centralizaram o poder, eles vão ficar lá até 75 anos, porque você, se disser que eles têm que sair, você vai preso. Se em 4 anos alguém pode se corromper, imagina na vida inteira. Imagina na vida inteira com a segurança que eles têm ali, com a canetada, controlando a Polícia Federal, controlando o Ministério Público, porque eles aparelharam tudo, inclusive os órgãos fiscalizadores, né, tanto do Ministério Público quanto dos juízes estão nas mãos dele. Um juiz que sai da linha, um telefonema, o juiz é punido. Tá? Então, a situação ela é muito dramática. Então, qual é a solução? Além da gente não necessitar do STF enquanto estrutura, para mim, na minha opinião, esse Tribunal Constitucional poderia estar dentro do próprio STJ, e nós precisaríamos ter uma eleição interna com juízes de carreira,
e que, uma vez ele eleito como juiz de carreira para ocupar aquele cargo, não é um cargo vitalício, tem que ter um prazo. Ou seja, para mim, suficiente um mandato de 8 anos. Ele vai estar ali representando essa cadeira, inclusive dentro do Tribunal Constitucional. Pronto. Agora vá levar uma opinião dessa. Vá propor um projeto desse para você ver o que é que acontece. Então talvez se eu possa propor, né, em 2026, talvez você pode propor. Atendo. Medo zero. Agora, voltando ali à pergunta que eu tinha Mas feito. vocês concordam com essa alteração? O que acham? É bom? Eu acho o seguinte, Dan. É melhor não opinar, né? Não sei, eu vou né? opinar, pode, Não tem problema. Brenda, não. Ele está zoando, você está zoando. Olá, deixa Enfim. Mas é sério, eu eu tirar logo uma foto nossa aqui para ver que tava minha. Sabe o que é que eu acho? Sinceramente, eu não sei se dessa forma, desse formato, posso estar completamente equivocado, se resolveria alguns problemas. Sabe por quê? Veja, eu lembro que você falou, não, mas o cargo de STF ele é uma indicação política, de fato é uma indicação política. Só que eu acredito que o Supremo ele vai se adequar ao governo. Sabe por quê? Quem indicou Gilmar Mendes, por exemplo, foi o FHC, não foi? Sim. A FHC era... Pô, você tem aí diversas provas aí. Lula apoiou a FHC para o Senado. Eles sempre tiveram uma relação diplomática, muito respeitosa, inclusive. No entanto, Gilmar Mendes, essa indicação para HC... Desculpe, Gilmar Mendes, indicado por essa FHC, votou na prisão de Lula, a favor da prisão de Lula. E hoje, né, há quem diga que Gilmar Mendes ele é mais pró-governo. Então, eu não sei se isso resolveria o problema. Você entende de onde parte a minha Tô provocação? entendendo, e aí é que eu lhe digo assim, o tamanho da gravidade disso daí. Não é que Você necessariamente... compreendeu o que eu quis dizer? Não, eu compreendi perfeitamente. Mas a questão não é que eles sejam pró A ou B ou C que esteja. Eles já são o sistema. Eles são eles. Então, assim, não é necessariamente quem vai assumir a presidência da República, mas o que eles já são hoje, o monstro cresceu. Eu penso o seguinte, O monstro ele se transformou, ele tem agora os seus próprios interesses, as suas conexões, os seus lucros multibilionários, tá certo? Porque eles ganham milhões e milhões com inúmeros negócios por terem o poder da caneta nas mãos, sendo ministro da Suprema Corte. E um deles qual é? Por exemplo, muitos deles, as suas respectivas esposas, têm escritório de advocacia. Não, mas está na lei civil, é proibido que parentes, inclusive cônjuges, assinem petições que juízes irão analisar e tem que se declarar suspeito. Aí o STF vai lá e diz, olha, mas se for o escritório da esposa, mas a petição assinada por um outro advogado associado, não tem problema nenhum. Que lindo, né? E aí você joga... ela, né? Abre uma brecha. É a vagabundagem mesmo, né, Janela? É a vagabundagem mesmo, a pilantragem, da pior espécie, a corrupção. Então você vai ver lá inúmeros escritórios, os escritórios de advocacia de esposas de ministros, como, por exemplo, o Alexandre de Moraes, a Viviane, que é advogada, tem um escritório. Você vai ver lá inúmeros casos que discutem milhões ou bilhões que estão nesses escritórios. Como? Nossa, que coincidência, né? É só coincidência. E aí é que se ganha muito dinheiro. Eu estou falando de um esquema, porque existem outros inúmeros, é muita influência, é muito poder, ainda mais agora, como eles se comportam ao longo desses últimos anos, como uma tirania. Então, o Gilmar Mendes, indicado por FHC lá atrás, não é o mesmo de hoje, assim como o STF não é. Eles se estruturaram, eles avançaram enquanto poder, enquanto ditadura, e gostaram disso. E virou esse monstro que é hoje. Agora me diga uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, Flávio Bolsonaro traiu o Brasil? Ele está traindo o Brasil com... Porque assim, a gente viu algumas declarações dele quanto ao tarifaço de Trump, em alguns momentos até falando, eu não queria que acontecesse mais, e tá se criando a narrativa em cima disso, do nós contra eles, eles são americanizados, eles amam a pátria dos Estados Unidos. Me fala um pouco a sua visão como pessoa que você esteve com o Flávio Bolsonaro. Com o Eduardo. Com o Eduardo, Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, não foi? Estive lá, passei 15 dias lá. Então você tem ali um pouco de propriedade para entender e explicar um pouco pra gente. Você acha que a atitude dele, né, o discurso dele é um discurso de quem está traindo o Brasil? Olha,
Eu sempre gosto de contextualizar essas perguntas, porque é assim que a gente quebra as pernas do discurso falacioso. Não estou dizendo que você está sendo, mas é o que está se trazendo aí, tentando permear, né, na mente da população. A maioria, hoje, desses que falam contra os americanos, ou contra os Estados Unidos, que criou esse jogo de torcida, são pessoas que têm negócio lá nos Estados Unidos, têm vida nos Estados Unidos, suas famílias estão morando lá. Ô, povo baiano, não se deixe ser feito de idiota nem de trouxa. Não faça isso com você nem com sua família. Se você pegar todos os setores, estou falando de Bahia, setores aqui da Bahia, jornalístico, político, esses que estão, não, porque os americanos, as famílias deles moram lá. Eles têm negócios lá, ou seja, eles estão apenas sugando aquilo que vocês têm aqui, se aproveitando de vocês, fazendo vocês de besta, mas a vida deles e a vida das famílias deles estão sendo construídas lá. Certo? E na primeira situação insustentável que nós tivemos aqui, eles vão vazar, porque eles já estão todos com estrutura lá, família lá, todo mundo resguardado, porque as pessoas criticam muito os Estados Unidos, esquerdistas inclusive, mas quando bate as férias, ninguém viaja para Cuba, nem Venezuela, nem Coreia do Norte. É muito interessante isso. Vai todo mundo para os States, vai todo mundo para Disney. Eu tenho casa em Orlando. Olha o Barroso, gente. Uma casa de 22 milhões de reais, paga à vista. Barroso, um ministro que recebe um salário de 40 mil reais, em média, ele comprou um belo apartamento frente ao mar, em Miami, 22 milhões de reais, paga à vista. Então é esse povo que você está dizendo que não gosta dos Estados Unidos e tal. Na verdade, eles fazem você de trouxa, de besta. Então, qual é a situação? Estou aqui contextualizando para mostrar o quanto esse povo daqui que está falando mal dos Estados Unidos, eles gostam de lá. Tá? Inclusive tem personagens aqui da mídia baiana, famoso, que a família mora toda lá. Está aqui esculhambando os Estados Unidos, mas a família está lá. Ou seja, está fazendo você de besta. Tá? Fazendo o povo de besta. E aí o que acontece? Vamos lá. Nós temos, na realidade, aqui no Brasil hoje, o Lula, desgraçado, que está levando o Brasil para o eixo do mal. O que é o eixo do mal? Eu vou aqui desenhar, que às vezes precisa desenhar. Ninguém se ofenda não, mas é uma realidade. Sim. Porque a mídia está idiotizando tantas pessoas, a grande mídia, que a gente precisa falar e desenhar. Tá nós três aqui, eu tenho um excelente negócio com você há um bom tempo. A gente faz negócios, tá? Você tem sua empresa, eu tenho a minha, tá? A gente se serve ali enquanto negócio e todo mundo sai ganhando. Ainda que a minha empresa supostamente seja mais poderosa, mas eu dou benefícios, tá? Para você é bom. E aí de repente vem ele e começa a ter uma relação com você, profissional. E aí você, ao invés de manter aquela cordialidade, aquela, sabe, que a gente tem historicamente, você começa a fazer negócio com ele, não apenas para você ganhar dinheiro, que aí seria natural. Eu estaria até torcendo por você. Mas você começa a se juntar com ele para me prejudicar. Aí eu tô errado. Eu vou dizer, meu velho, acabou. Agora se você quiser comprar da minha mão, você vai ter que pagar o dobro do preço. Eu tô errado? Não. Não Tá estou. aplicando a sua política. Né? Tô aplicando a minha política, porque você, ao invés de ser leal, você tá me traindo. É o que está acontecendo, gente, com os Estados Unidos. Lula está tentando criar uma nova moeda, com o BRICS, para se opor ao dólar. Aí alguém pode dizer, não, mas é um direito dele, tá? É um direito dos Estados Unidos também não gostar. E pressionar com tarifaço, com mais tarifa. Aí o Lula está se chegando ao eixo do mal com Irã, com a Rússia, que nós sabemos que é um oponente dos Estados Unidos, com a China, se juntando com essa galera que se opõe aos Estados Unidos, que são ditadores, inclusive, tiranias. Vocês viram na Rússia agora 2 meninas que foram dançar em frente a uma igreja. Eu discordo da conduta delas. Sim. Mas o que foi que aconteceu? Vocês viram a consequência? Não. Foram presas. Trabalhos forçados. Durante 8 meses, trabalho forçado é a pena lá. Então, é isso aí, são esses aliados que Lula tem com o Irã,
O Irã, se uma mulher mostrar parte do corpo dela, ela é apedrejada ou vai ser chicoteada. É isso que o Lula tem acordo, além de ter se tornado uma ameaça nuclear ao mundo. China, que escraviza o seu próprio povo. Que é fácil você lucrar assim como a China faz. É fácil você ter produto barato, você escraviza a mão de obra. Nós vimos isso acontecer aqui em Camaçari. Vimos em Camaçari que o PT trouxe para cá. Então o Lula está se aliando a toda a desgraça que não presta no mundo e ainda tentando prejudicar os Estados Unidos com essa questão do dólar, enfim, a questão da economia global. O que você vai esperar que os Estados Unidos faça? Vai ficar de bobo? Claro que não. Para além disso, aí vem o senhor Alexandre de Moraes, no mais alto grau da sua arrogância tirânica e de psicopata, e tomou inúmeras decisões que além de perseguir o brasileiro, além de torturar o brasileiro, porque é a tortura que está acontecendo com centenas de brasileiros, de colocar na cadeia pessoas inocentes, pessoas que já morreram, como o Clezão, além dessa violação de direitos humanos que ele vem fazendo aqui, com a tirania e a censura, ele tomou inúmeras decisões que foi atingir solo americano, empresas americanas e cidadãos americanos. Mandado de prisão para uma americana. A americana estava no Brasil? Não. Nos Estados Unidos. Aí, meu amigo, o que Eduardo fez corretamente? Para nos socorrer. Olha, está acontecendo, não que eles ainda não soubessem, mas vamos facilitar, está acontecendo isso, isso e isso aqui no Brasil. Foi Eduardo que mandou ele aplicar a tarifa de 50%? Não, quem toma essa decisão é Trump. Quem toma a decisão de suspender passaporte é Trump. É o governo. Então, como é que eu posso dizer que o Eduardo é que traiu a pátria? Quem está traindo a pátria se chama Lula e Alexandre de Moraes, principalmente. São eles os traidores da pátria, violadores de direitos humanos, e são eles os responsáveis por hoje nós termos essa tarifa de 50% aplicada pelo governo americano, neste exemplo muito simples que eu dei aqui a você. Perfeito. Na verdade, Leandro, é sempre bom conversar com você e parece... Tá acabando já? O nosso diretor tá aqui dizendo, rapaz, já são quase 3 horas. Eu falo demais. 3 horas, sério? Não, bateu 1 hora. Bateu 1 hora, né? Mas é sempre bom e você sabe que as portas estão sempre abertas. A gente sempre gosta de conversar com você. A gente gosta de conversar, política é o que a gente gosta de fazer. Foi muito bom, muito obrigado por mais uma vez. Inclusive tem um dado. Tem um monte de pergunta que eu queria fazer, mas eu vou me guardar. Eu tô me resguardando. Você sabia que você foi o primeiro convidado nosso a voltar? Foi mesmo? A gente sempre... Bacana, Leandro. Agradeço, fico feliz. E está fechando a nossa 7ª temporada. Exatamente. Olha, Então, muito obrigado. E aí, Dan, considerações finais? Vou só agradecer, Leandro. Muito obrigado Valeu, pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua contribuição, conhecimento. E, como o Clay falou, as portas estão abertas. Valeu. Considerações finais para o seu público, para falar com o pessoal da internet, Como quem é que quiser te você seguir, te acompanhar. Tanto agradeço aqui a audiência, vocês que acompanharam aí todo o programa. Nas redes sociais vocês encontram lá, pode pesquisar Leandro de Jesus ou pelo @ também, né? Vou com Leandro, vocês acham lá. E as minhas considerações finais eu falo não apenas para o meu público, que de fato os meus eleitores têm uma grande gratidão, serei sempre leal a vocês, mas a todo o povo baiano. Não caiam em narrativas, em falsas propagandas e mentiras que são tão propagadas aí para manter vocês aprisionados numa situação que já é insustentável em nossa Bahia. Tá aí, a realidade está imposta. Tá muito claro, não precisaria nem de qualquer argumento, porque a situação já está insustentável. Olhe a realidade e procure, sem sombra de dúvidas, as mudanças que são necessárias. Tá? Então, não caiam no discurso, no assassinato de reputação que ocorreu ao longo de muitos anos, que recaiu sobre muitas pessoas, principalmente sobre Bolsonaro. Busque a verdade e com certeza você vai encontrar, e nós temos chance aí de resgatar a nossa Bahia. Valeu, obrigado. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Politiquation, fechando a 7ª temporada com Leandro de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, esse foi o Politiquation. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like e aciona o sininho para as notificações dos próximos episódios. Um abraço e até a próxima.